O calor pesado de Nova Delhi parecia ainda mais denso naquele dia. Ruas normalmente congestionadas foram tomadas por gritos, cartazes improvisados e um sentimento coletivo de indignação que atravessava fronteiras. O que começou como um crime brutal em Bangladesh rapidamente se transformou em um símbolo inflamável na capital indiana. A morte de um homem hindu, linchado por uma multidão do outro lado da fronteira, acendeu uma faísca antiga, carregada de história, religião e política. Em poucas horas, a notícia deixou de ser apenas um episódio de violência e passou a representar algo maior, mais profundo e mais perigoso: o medo de que identidades religiosas voltem a ser usadas como combustível para confrontos regionais. O episódio que detonou os protestos ocorreu em Bangladesh, onde um homem hindu foi morto em circunstâncias descritas por autoridades como um linchamento cometido por uma multidão. Ainda que os detalhes iniciais fossem fragmentados, a brutalidade do ato rapidamente ganhou repercussão. Vídeos, relatos e versões conflitantes começaram a circular, atravessando fronteiras digitais antes mesmo que investigações oficiais pudessem se consolidar. Na Índia, especialmente em Nova Delhi, o impacto foi imediato. Organizações religiosas, grupos nacionalistas e ativistas se mobilizaram, transformando a indignação em protesto físico, ocupando espaços públicos e pressionando o governo indiano a reagir de forma mais contundente. A cobertura da mídia de centro tratou o episódio com um tom cauteloso, quase clínico. Veículos como a Reuters concentraram-se nos fatos verificáveis. Centenas de manifestantes reunidos na capital indiana, protestos direcionados contra a violência sofrida por minorias religiosas em Bangladesh e a resposta das autoridades locais, que incluíram reforço policial e detenções preventivas para evitar escaladas maiores. O foco esteve na diplomacia e na estabilidade regional. A narrativa central evitou inflamar o discurso religioso, destacando que o governo da Índia acompanhava o caso com atenção, mas buscava evitar uma deterioração das relações bilaterais com Bangladesh. O linchamento foi apresentado como um crime grave, porém inserido em um contexto que exigia investigação cuidadosa e responsabilidade institucional. Já a mídia de esquerda ampliou o enquadramento. Em veículos como o Toronto Star, o caso foi tratado não apenas como um crime isolado, mas como parte de um padrão mais amplo de violência intercomunitária no sul da Ásia. A ênfase recaiu sobre os riscos da instrumentalização política da tragédia. A cobertura destacou como episódios desse tipo são frequentemente usados por grupos nacionalistas para reforçar narrativas de perseguição religiosa, muitas vezes ignorando contextos locais complexos ou processos judiciais em andamento. A preocupação central não era apenas com a morte em si, mas com o efeito dominó que ela poderia provocar, alimentando preconceitos, retaliações e ciclos de violência tanto na Índia quanto em Bangladesh. A esquerda também ressaltou a responsabilidade das lideranças políticas e religiosas em conter discursos inflamados e proteger minorias em ambos os países. Na narrativa da direita, o tom foi visivelmente mais direto e emocional. Portais como o Latest deram destaque às detenções de membros de grupos hinduístas durante os protestos, retratando-os como defensores de uma causa justa, reprimidos por forças de segurança enquanto exigiam justiça para a vítima. O foco deslocou-se rapidamente do crime em Bangladesh para a resposta interna na Índia. A violência sofrida pelo homem hindu foi apresentada como evidência de perseguição sistemática contra hindus fora do território indiano, reforçando um sentimento de cerco e urgência. Nessa abordagem, o protesto não era apenas legítimo, mas necessário, e qualquer tentativa de contê-lo era vista como conivência ou omissão diante da violência religiosa. Ao costurar essas três narrativas, torna-se evidente como o mesmo evento assume significados distintos dependendo do enquadramento ideológico. Para o centro, trata-se de um teste diplomático e institucional. Para a esquerda, um alerta sobre os perigos da radicalização identitária. Para a direita, um chamado à ação em defesa de uma comunidade percebida como ameaçada. Nenhuma dessas leituras existe no vácuo. Todas dialogam com um passado marcado por partições traumáticas, disputas territoriais e feridas religiosas que jamais cicatrizaram por completo. O que torna este episódio particularmente sensível é o momento histórico em que ocorre.
A Índia vive um período de forte mobilização identitária, enquanto Bangladesh enfrenta seus próprios desafios internos relacionados à convivência religiosa e à estabilidade política. Em um cenário assim, um único ato de violência pode rapidamente ultrapassar o campo criminal e se transformar em um catalisador político. As ruas de Nova Delhi, tomadas por manifestantes, tornam-se então um espelho de tensões muito mais amplas, que atravessam fronteiras e memórias coletivas. No fundo, o protesto não é apenas sobre a morte de um homem. É sobre quem controla a narrativa, quem define o significado do sofrimento e quem transforma tragédias individuais em símbolos coletivos. A forma como governos, mídias e lideranças reagirem a este episódio pode determinar se ele será lembrado como um ponto de inflexão rumo ao diálogo ou como mais um degrau na escada da radicalização. Enquanto as autoridades prometem investigações e contenção, o clima permanece instável. Cada discurso inflamado, cada imagem compartilhada sem contexto, cada silêncio estratégico contribui para moldar o próximo capítulo. O linchamento em Bangladesh já não pertence apenas ao passado recente, ele ecoa no presente e lança sombras sobre o futuro. Em uma região onde história e identidade caminham lado a lado, o verdadeiro desafio não é apenas fazer justiça por uma morte, mas impedir que ela seja usada para justificar muitas outras.